Fala galera, beleza? TC Alencar aqui. Então, antes de a gente iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês, né, curtir o vídeo, se gostar do conteúdo, comentar, se faltou alguma coisa que você queria ver, e compartilhar para atingir mais pessoas, tá bom? Então, vamos seguir pro vídeo. Eu queria convidar a vocês para esse vídeo. O objetivo dessa apresentação aqui é a gente mostrar como abrir o chamado Microsoft. Eu vejo que isso é muito comum, então você está ali trabalhando com o Azure no dia a dia, geralmente não sabe como abrir chamado, nunca teve que abrir chamado, então é uma dica bem rápida, beleza? Aqui no canto inferior eu tenho o LinkedIn, então você pode ficar à vontade de me adicionar, me seguir no Twitter, no Facebook e no Instagram. Manda requisição lá que eu aceito, belezinha? Se quiser entrar em contato comigo, precisar de alguma ajuda, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a prática, tá? Então, quando a gente abre chamado na Microsoft, qual que é o recomendado, tá? Então, você pode abrir chamado por aqui, né? Dar um suporte Health, então você vem aqui pesquisa na barra de pesquisa e vê aqui o Help Support. Isso vai te levar para onde você abre chamado. É uma tela muito próxima com o que eu vou te mostrar, mas qual que é o recomendado que a Microsoft pede? É que você abra chamado, né, em cima de um determinado recurso. Por que isso? Tá? Porque cada recurso ele tem um identificador na nuvem que a gente chama de Resource URI, que basicamente é o identificador único, tá? Do seu recurso na nuvem. Eu esqueci o que é o Stands for URI, mas pensa que esse cara aqui na sua tabela é como se fosse APK. É o identificador único daquele recurso na nuvem. Não existe nenhum outro com aquele ID. É isso, tá bom? Então esse é o Resource URI. Então quando você tem o seu recurso aqui e você vem no left pane à esquerda, por isso que chama left pane, você tem o suporte troubleshooting, essa última opção aqui. Então geralmente a Microsoft fala, ó, quando você for abrir para um recurso, sobe lá no cara e vai no determinado recurso, suporte troubleshooting, e abre o issue, porque isso vai dar o ID para o pessoal lá internamente começar as análises. Então digamos que o SQL está com problema de CPU, você vem aqui, ó, CPU, dá um go, e aí o que a gente vai fazer? Ele vai te trazer possíveis soluções, tá? Do que você pode fazer antes de abrir chamado. Então muitos clientes não fazem isso, não olham isso, mas antes de abrir um chamado, vai ter diversas documentações públicas que podem te direcionar para que você não precise nem abrir chamado. Por quê? Por N motivos, dependendo da classificação, pode demorar o atendimento, você pode estar com muito problema na hora, pode ser alguma coisa simples que você poderia tentar por você, tipo assim, vou abrir chamada porque realmente é necessário, eu preciso do fornecedor do produto, do expert nisso. Caso contrário, é pesquisar na internet, e aí essa guiazinha aqui, ela já te dá como resolver o problema de CPU. Ele fala que pode ser estatísticas não atualizadas, índice faltando, regressão de plano, parâmetro sniff, query que foi mal desenhada ou workload que aumentou. Tudo isso pode ser CPU. Como é que a gente faz a mitigação imediata? E aí ele fala que você tem que escalar aqui no mínimo para S3, para ambiente produtivo. Por quê? Se quer saber, a gente faz um vídeo, faz um comentário aí no vídeo que eu vou fazer um vídeo explicando para vocês o porquê disso, tá bom? E aí se envolve muitas coisas por debaixo dos panos do Azure, tá bom? Gostou? Dá o like, quer saber mais? Comenta e compartilha com o amigo, tá? Então a gente tem aqui alguns diagnósticos de CPU, então ele traz isso, ó, Ctrl 4, do seu próprio portal, tá? Então ele fala aqui, ó, realmente é você mesmo que está com problema de CPU. Eu olhei aqui nos últimos 3 dias e não estou vendo nada, porque eu nem tenho workload nesse database.
tá? Mas ele tem diversas outras opções. Como eu identifico as queries que mais consomem CPU, como é que eu pego as queries, né, que está rodando agora, que está falando, ele dá uma breve descrição, ele te traz a consulta para você rodar lá por você mesmo, identificar as queries do passado que estavam autoconsumindo CPU. Putz, o cara estava rodando com problema no CPU 1 hora atrás, 2 minutos atrás, não está rodando mais, mas o que aconteceu? Ele fala, ó, olha isso aqui e roda essa query. Então é muito self-explanatory, muito assim, muito bem explicado. Você pode ler e entender o que está acontecendo, tá? Se nada disso resolver seu problema, você pode ir para o Create Support Request. Aí ele fala, vamos criar um request para aquele cara. Então tudo que você tentou não resolve. Então ele tem qual é o tipo do problema, pode ser Billing, Service, Subscription ou Technical, tá? Qual que é a subscrição, no caso essa minha subscrição corporativa aqui, né? Não tem nada lá, mas essa é temporária, eu criei só para essa demo, vou deletar lá na sequência. Eu tenho um database, qual que é o tipo do serviço que está sendo impactado, qual que é o recurso. Então por isso é importante a gente fazer em cima de um determinado recurso, porque ele já traz qual que é o recurso, né? Então ele já vai trazer qual que é o resource URI que eu falei, qual que é o CPU. Então você tem qual que é o tipo do problema, que ele tem vários aqui, ó: backup e restore, connectivity, idade, maintenance, performance, query execution, um monte de coisa. É a meia categoria. E aí qual que é a subcategoria, o subproblema? Então, é alto CPU, é alto I/O, é bloqueio, deadlock, é esse problema de espaço e pulse. Então eu vou colocar aqui High CPU Utilization. E aí eu vou dar um Next. Ele vai carregar para aquele problema, aquele subtipo de problema, possíveis soluções, como a gente já viu. Tá? Por quê? Porque a gente quer que você tente fazer por você mesmo. O que eu preciso fazer por mim mesmo antes de abrir o chamado? Então tem 1000 coisas. Ele abre outras informações referente ao subproblema. Esse aqui está muito próximo com o anterior, porque eu escolhi os dois tipos de problema, tá? Que era problema de CPU e High CPU Utilization. Mas então ele fala como eu pego as queries correntes no passado, como é que eu identifico mudanças no database, tá? Então ele tem um monte de coisa que você pode olhar no lado do portal antes de abrir o chamado para a Microsoft, beleza? Cara, é mais ou menos isso, tal. Quero falar com o time de chat. Tem aqui, ó, tem um time que atende só pelo chat, o suporte, os engenheiros, tá? Então, eu tenho um time de chat aqui. Se você ainda precisa de leitura, de ajuda, né? Caso contrário, nada disso resolveu o que você tentou dos links, não abriu o chamado para o suporte pelo chat, volta aqui, tá? Ele vai perguntar se você quer fazer o review, né? Se você quer dar um rerun para ele tentar achar a solução, ou você pode dar um next. E aí, beleza, next, vamos para os detalhes adicionais do seu problema, tá? Quando o problema começou, né? Dia e hora, sei lá, 01. Qual que é o time zone? A gente trabalha com UTC, então você coloca aqui seu time zone qualquer, beleza? No meu caso é UTC mais 1. Você pode colocar not sure, but o ideal é que você coloque isso para facilitar o timeline das pessoas que vão olhar os logs. E aí você responde algumas perguntas. Posso reproduzir? Não posso? O pico de CPU, observo que em alguns períodos é 70%, ou outra descrição, tá? Então você fala qual que é o sintoma, teste, beleza? CPU above 98%, beleza, um exemplo, tá? Ou você pode colocar aqui 70% e ele fala the best knowledge, né? Qual que você tem que priorizar, tá? O que você quer fazer, beleza? To the best of your knowledge, which event took place, né? Então, assim, o que aconteceu antes de você ter
de você observar esse problema. Se você mudou o SLO, que é o Service Level Object, se você migrou do on-premises para a nuvem, então pode ser algum problema de regressão, falta de update statistics, se você mudou alguma operação de database, alguma opção, isso pode ter influenciado o otimizador de consulta a fazer outra coisa, coisas do gênero. Tá? Então você vai, sei lá, reconfiguro depois que eu mudei o SLO, tá? After changing, em inglês, né? Change the SLO, the database started behaving weird. Started having, que é mais bonito, having CPU spikes frequently. E aí, depois que eu mudei o SLO, né, mudei de S1 para S2, S2 para S3, enfim, tem alguma coleta que eu quero mandar, tal, você permite, tá? Então, para ser uma solução rápida, eu recomendo que a Microsoft possa fazer uma coleta avançada dos diagnósticos, né, de informação. Por que isso? Porque a gente não acessa nada do cliente sem o cliente permitir. Isso aqui não é acessar os dados do cliente ou a base de dados do cliente. A gente não tem acesso a isso. Mas até para acessar os logs, nós pedimos a permissão. Tem cliente que abre o chamado e desmarca isso. E aí ele fala, e aí, já viram como é que eu consigo analisar se você diz que não quer compartilhar os logs com a Microsoft? Tá? Então, é engraçado, mas acontece. Beleza? Então, ó, não, a Microsoft only be able to pull basic diagnóstico, aquelas coisas mais básicas assim no ambiente que não tem informações PII, né, que pode inferir o GDPR, tá bom? Mas o recomendado é que você diga sim, porque aí vai ter todos os logs, então a gente consegue olhar e etc, tá? Com mais facilidade. Qual que é o suporte, o plano de suporte? Ele só tem esse plano de suporte porque eu estou usando a minha conta corporativa aqui, beleza? E a severidade, se é A, se é B ou se é C. Então, pessoal, nunca abra A se não tem problema acontecendo naquele momento e se você não tem ninguém para trabalhar como engenheiro de suporte online, ativamente. Eu tenho problema agora, tem alguém disposto para ficar com o engenheiro e eu estou perdendo dinheiro. É A. Caso contrário, é B. Tenho problema, pode afetar meu ambiente, eu quero uma ajuda aqui, proativa, etc. Eu quero, tá acontecendo esse problema, mas não tá parando o meu negócio, então é B. Beleza? Para o teste nosso, eu vou colocar C, para não movimentar a fila da galera lá, tá bom? E aí, qual que é o método de preferência que você quer receber o contato da Microsoft? Se ele manda um e-mail ou se ele te liga. Então, normalmente, isso aqui vai ser na hora, vai ser baseado no seu time zone, então pode alguém te ligar de US, Portugal, whatever. Ou e-mail, que é o mais comum você começar a thread ali com o engenheiro, tá? Mas a preferência de contato vai muito do que você precisa. Se você claro que você quer que o cara te ligue, tá vendo? Até some, né? O cara vai te entrar em contato por telefone e espera que tenha alguém 24/7 para atender, já que tem que ficar ativo, tá bom? Vou colocar C mesmo. Qual que é a língua que você quer suporte? Tem português, English, whatever. Então a gente arruma um tradutor, tá? Então vou deixar em inglês. Qual que é seu nome? Qual que é seu e-mail? Né? Isso tem uma informação adicional, de qual país você fala, qual país você está falando, e vou dar um next. Ops, esqueci isso. E-mail, beleza, me chama por e-mail. Tá, então vou dar um next. E aí ele tem um review e create com as informações básicas, quais são os detalhes, o time zone, qual que é o problema, qual que é a severidade. Tudo isso aqui aparece para o cliente lá, beleza? Então, depois fez isso, vai dar um create. E aí o portal vai criar para você um chamado
para a Microsoft. Beleza? Porque eu tenho um plano aqui, ó. Então, esse aqui é o ID do ticket, tá bom? Então, deixa eu copiar aqui. Que eu vou cancelar, pra não alocar ninguém ali na fila. Não dá pra mim mesmo, já eu cancelo. Belezinha? Então, foi essa a dica. Muito importante saber como abrir um chamado, o que você precisa fazer, tá? E tem um monte de coisas que dá pra fazer sem abrir chamado, porque já te referencia muita coisa, tá bom? Foi aberto chamado, você pode fazer um upload de algum arquivo para adicionar na coleta, para o cara ajudar. Você pode mudar a severidade. Putz, não estava dando problema, agora está dando problema, ele tem que ser A, porque está perdendo dinheiro. Ou fechar a request, que é o que eu vou fazer, até porque não precisa ninguém trabalhar nessa request ou perder tempo, tudo bem? Close request, estou fechando esse ticket, não precisa ninguém pegar lá na ponta, validar se foi fechado, mas foi. Close request, então já era, o chamado está fechado, só para vocês verem aí. Putz, abri um chamado da Microsoft de um problema, fechei o ticket, preciso reabrir o ticket. Então é muito importante sempre ter o ID do ticket, que você pode dar um reopen. Então você reabre essa solicitação e continua a trabalhar em cima daquele problema para aquele mesmo recurso com o ticket que foi reaberto pela Microsoft. Tudo bem? Então, se você gostou dessa dica, dá o like, curte, comenta e compartilha. E bom domingo a todos. Até mais.